E, desde já, passo, então, a palavra para o nosso segundo expositor, professor Bruno Bioni. Bom dia a todos e a todos. Queria primeiramente agradecer o convite feito pela Fundação Getúlio Vargas, especialmente na pessoa da juíza e coordenadora acadêmica aqui do centro, a Caroline Tayuk, colega, inclusive, né, de jornadas de direito civil no grupo Direito Digital, que também foi presidido pelo ministro Cueva, e também queria secundar os agradecimentos super legítimos e bem justos sobre esses dois faróis, né, que foram ao longo da jornada da Comissão de Juristas, presidida pelo ministro Cueva e também pela nossa relatora, a professora Laura Schertel Mendes. E secundar também a fala da nossa colega de Comissão de Juristas, a Mariana Valente, da importância de a gente ter um debate que ele seja diverso e representativo do que significa fazer um debate sobre regulação de inteligência artificial no Brasil. Como bem lembrou a professora Laura Schertel Mendes, para além da quantidade de especialistas que ouvimos durante as audiências públicas, mas também ao longo do seminário, houve ali, sobretudo, uma diversidade regional, diversidade étnica, assim por diante, que foi o que deu bom termo para a comissão e que a gente pudesse ter reflexões que fossem oxigenadas de acordo com as demandas e do contexto de se pensar uma regulação de inteligência artificial dentro da realidade brasileira. E, a partir disso, eu queria dar um passo atrás, pegando um pouco a provocação do título do nosso painel, que procura trazer uma reflexão. O que significa pensar em uma regulação baseada em risco, ou até mesmo uma categorização de riscos, e as repercussões regulatórias para tanto. E aí eu acho que vale muito a pena a leitura da exposição de motivos do anteprojeto de lei, porque ele confessa quais foram as decisões que nós tomamos ao longo dessas jornadas de trabalho. Como bem lembrou a professora Laura Mendes, significa se basear por uma técnica regulatória que procura alcançar quase como se fosse uma calibragem dinâmica do peso da regulação, uma vez que ela tem como um objetivo bastante ambicioso regular algo, um objeto, que ele é multifacetado. Então, você vai ter diversos tipos de sistemas de inteligência artificial, dentro de um contexto que pode não trazer necessariamente malefícios, como, por exemplo, simplesmente um chatbot que vai automatizar uma comunicação num saque ou alguma coisa do tipo, ou você pode ter um sistema de inteligência artificial que automatiza toda a primeira fase de um processo seletivo, impacta, por exemplo, um direito garantido na nossa Constituição como direito social ao trabalho. Então, a comissão fez essa escolha, e essa escolha também não se dá no vácuo. É importante mencionar que, por exemplo, quando a gente pensa em outros marcos regulatórios que envolvem a tecnologia, se a gente pega, por exemplo, a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, tem alguma coisa ali baseada também em risco, então já tem um embrião que começa a ser testado, sobretudo agora a partir da normatização por parte da Autoridade Nacional de Proteção de Dados Pessoais. Se a gente pensa toda a discussão que também está acontecendo em cima do PL de fake news e até uma possibilidade de um substitutivo alinhado com o Digital Services Act, também tem a questão de um risco, inclusive um risco sistêmico, que a gente pode olhar dentro de uma perspectiva ainda mais sofisticada. E falar em regulação baseada em riscos, como bem lembrou também a professora Laura Schertel Mendes, isso está na exposição de motivos, não é rivalizante ou excludente de se pensar uma regulação baseada em direitos. E aqui, eu acho que o anteprojeto brasileiro de inteligência artificial tem até alguns méritos que a proposta europeia não tem. Isso, inclusive, conversando com acadêmicos que têm feito uma leitura bastante detalhada da proposta brasileira. Por exemplo, a proposta brasileira ela tem uma linguagem muito forte de quais são os direitos inegociáveis, que eles devem ser aplicados, pouco importando qual é o grau de risco desse sistema de inteligência artificial. Citando aqui mais um exemplo, que eu já mencionei, um chatbot. Você tem o direito de saber que você está se comunicando com uma máquina, e não como um elemento humano. Parece brincadeira dizer isso, mas até hoje, quando eu converso com a minha mãe ou outros parentes, ela não consegue muitas vezes entender porque ela não está conseguindo avançar dentro da reclamação que ela quer fazer num call center que é automatizado. E existem outros direitos que eles passarão a ser mais fortemente intensificados de acordo com o grau de risco desse sistema de inteligência artificial. E aqui mostra como que essa racionalidade baseada em risco
é quase como se fosse uma correia de transmissão por todo o projeto de lei. A gente tem que olhar para essa ideia de risco, inclusive para além dos artigos 17, 18, enfim, que é a seção específica de categorização de riscos. Por exemplo, quando a gente pensa em outros direitos, como de contestação, de revisão de uma decisão, ou até mesmo de intervenção de uma pessoa humana, que estão ali situados no artigo 10 seguintes, ali também aparece risco, porque esses direitos só serão exercitáveis ou só serão desengatilhados quando tiver uma decisão que impacta significativamente um direito titular. Não é qualquer impacto simplesmente por si só. E aí, nesse momento, então, se forja a ideia de um devido processo informacional. Eu tenho que saber por que eu não passei na primeira fase do processo seletivo se ele é automatizado. Eu tenho que saber, inclusive contestar, inclusive pedir uma revisão de pessoa humana, por que eu não fui beneficiado, por exemplo, por um crédito no FIES, no financiamento estudantil, ou por que eu não estou sendo elegível para um Bolsa Família ou qualquer outra política pública dentro dessa perspectiva. Então, essa racionalidade que esse anteprojeto traz, ela está bastante ancorada e atravessa todo o projeto de lei. Então, a gente consegue fazer uma análise sistemática para além desses artigos que procuram efetivamente categorizar quais são esses riscos. E aqui, então, eu vou me ater a um último ponto, que acho que a professora Laura cobriu muito bem, as 3 categorias, ou os 3 degraus do que se pensa em termos de risco, quando o projeto está tentando fazer essa categorização. O primeiro, como foi mencionado, de risco excessivo, ou seja, significa que um sistema de inteligência artificial ele está dentro de um contexto onde que ele fricciona muito determinadas liberdades fundamentais. Por exemplo, o caso de tratamento de dados biométricos no campo de segurança pública, como a gente tem visto acontecer em termos de reconhecimento facial. Tem que ter uma lei que minimamente procedimentalize isso. Enquanto isso não acontecer, a gente não tem uma proporcionalidade para o lançamento dessa tecnologia no nosso meio ambiente. E ali você tem outras listagens, exemplos do que seriam também riscos excessivos. Um outro é a ideia de risco alto. E aqui o projeto de lei, ele também, no meu entender, ele caminha bem, porque, além de trazer exemplos do que seriam riscos altos do sistema de inteligência artificial, ele procura trazer critérios qualitativos e quantitativos para que, a posteriori, ou seja, ex post, essa autoridade de proteção de dados pessoais possa acompanhar o estado da arte de inteligência artificial e atualizar essa lista. Então, dentro de uma indeterminação de riscos e até de conceitos jurídicos indeterminados, essa autoridade no futuro vai poder bem calibrar e atualizar, inclusive para dizer, olha, se no passado esse sistema de inteligência artificial era considerado de alto risco, agora talvez não seja, e vice-versa. Então, isso permite que a lei ela possa ter um óleo nas suas engrenagens e ela acompanhar o desenvolvimento, o estado da arte da tecnologia. E o último degrau, o degrau mais frouxo, vamos dizer assim, da proposta regulatória, tem a ver com a perspectiva de sistemas de inteligência artificial de risco médio ou baixo. E aí, por fim, eu quero me ater a uma outra repercussão regulatória dessa escolha de uma regulação baseada em risco, que talvez sejam menos triviais, mas que também foram mencionados aqui, que tem a ver com a perspectiva de 2 manifestações. Quais são? Em avaliação de impacto algorítmico e da criação de uma base de dados sobre sistemas de inteligência artificial de alto risco. E aqui, eu acho que isso está muito embedado, inspirado pela perspectiva do princípio da precaução, que também é um princípio muito caro à professora Ana, nós dois escrevemos sobre o assunto. O princípio da precaução, apesar de não ser explicitamente reconhecido, até onde eu sei, no ordenamento jurídico brasileiro, ele tem uma larga doutrina, sobretudo na esfera ambiental, consumerista e assim por diante. É um princípio muito disputado, é verdade, principalmente quando a gente olha para a perspectiva dele eventualmente paralisante. Você não lança uma determinada tecnologia se você não consegue controlar os riscos dele. Mas ele tem uma outra vertente, eu acho que essa vertente foi bem capturada pela proposta do anteprojeto, que o princípio da precaução ele é, de certa maneira, filho de um movimento de políticas públicas baseadas em evidência. Ou seja, se você vai ter uma atividade econômica, crie dados, ou pelo menos tente
trazer uma cognoscibilidade em cima daqueles riscos para você decidir se, dentro de uma análise de custo-benefício, faz sentido lançar essa tecnologia ou não. Então, o princípio da precaução ele também é muito inspirado pela ideia de que, se vai ter alguma atividade econômica que vai ser lançada, precisa haver debate público, deliberação pública, se aquele risco é aceitável ou não, se aquele risco é tolerável ou não. É, por exemplo, toda a lógica com a ideia de estudos de impacto ambiental, relatórios de impacto ambiental e assim por diante. Então, a proposta de inteligência artificial, acho que ela é um avanço, inclusive se comparar com a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, porque ela explicitamente procura procedimentalizar o caráter de publicidade de avaliações de impacto algorítmico, o que a LGPD não faz, e ela procura, professora Caitlin, no sentido da sua provocação, coletivizar essa discussão, porque ela expressamente fala: os grupos vulneráveis específicos que serão impactados por esse sistema de inteligência artificial, eles têm que ter voz ao longo desse processo de tomada de decisão. Então, ali tem uma janela onde que a gente pode realmente dar esse salto que você mencionou e bem nos provocou, de coletivizar e entender quais são os riscos sistêmicos e difusos do lançamento dessas tecnologias e, a partir disso, fazer uma decisão informada, baseada em dados e não em achismos, se passa dentro de uma análise de custo-benefício para que possamos implementar esses sistemas de inteligência artificial. Isso desde moderação de conteúdo para combate à desinformação, até se vai ser automatizado ou não uma determinada escolha de uma política pública. Faz apenas 3 semanas que o Ministério Público Federal abriu um inquérito para saber se está, de fato, sendo adotado sistemas de inteligência artificial dentro da tomada de decisão de benefício ou não no INSS. Então, olha o impacto disso, isso já está acontecendo, não é uma discussão do futuro, é uma discussão do passado e até mesmo do presente. E aí, então, eu concluo, nos meus últimos minutinhos, dizendo que a proposta que a comissão coloca de pé, sem dúvida, é um avanço e uma continuidade dos trabalhos que haviam sido feitos antes pela Câmara dos Deputados e assim por diante, como bem lembrou a professora Miriam Wimmer. E colocando ela numa linha do tempo, me parece que é uma proposta que, sem dúvida, faz parte de um pacote regulatório para a gente poder ter a tecnologia a favor e a serviço da democracia e não o contrário. Se a gente olha o movimento ao redor do mundo, e não apenas o europeu, mas também o estadunidense, você vê que as propostas de regulação sobre inteligência artificial são as que ganham, ou as que deveriam ganhar, a dianteira. Quando a gente está falando do pacote regulatório europeu, não é só uma lei de serviços digitais, não é só uma lei de mercados, mas também uma lei de inteligência artificial. Então, parece que, nos próximos anos, esse é o meu apelo, acho que necessariamente a gente deve olhar com carinho e cuidado para essa proposta, para que a gente tenha um pacote regulatório para enfrentar de forma sistêmica as externalidades negativas dessas tecnologias e da automatização de uma série de decisões que são tomadas no nosso dia a dia. E aí, então, para além de verificar como que essas duas propostas, principalmente a do PL de fake news e de inteligência artificial, se encontram, se intercruzam, também tem uma discussão que é da ordem do dia que foi mencionada anteriormente. Essas duas leis, elas não serão materializadas sem uma estrutura efetiva de enforcement. As duas têm um grande elefante no meio da sala. Quem é o órgão regulador? Quem será esse órgão regulador? Talvez, já que a gente está caminhando para uma proposta mais avançada na Câmara dos Deputados, e que necessariamente o Executivo tem que caminhar uma proposta de um órgão regulador, por que não já pensar quais seriam esses órgãos reguladores, ou até mesmo se ele deveria ser um só, para as duas pontas desse pacote regulatório, para que a tecnologia esteja a serviço e seja um elemento de fortalecimento da nossa democracia. E aí, por fim, eu só trago uma última nota de rodapé. A proposta brasileira, ela também tem um linguajar muito aterrado dentro das assimetrias existentes na sociedade brasileira. Não é pouca coisa, por exemplo, trazer definições sobre discriminação direta, mas também indireta. E é por isso que eu reforço. Eu acho que a proposta da Comissão de Juristas ela é realmente ambiciosa no sentido de dar uma resposta que não seja para enxugar o gelo de como que a gente quer regular essas novas tecnologias. E aí, então, faltando
exatamente meus 10 segundos para os 15 minutos. Eu agradeço demais pelo convite, especialmente na pessoa do ministro Cueva, cuja presidência, com muita serenidade, fez com que nós chegássemos a bom termo, e também, mais uma vez, a juíza Caroline Tauk. Obrigado pelo espaço e, sobretudo, porque a gente precisa traduzir e disseminar o que significa essa proposta regulatória que foi concluída no final do ano. Basta lembrar que ela ainda nem foi convertida em um projeto de lei. Permanece ainda sendo um anteprojeto. Obrigado.